Boa tarde, queria agradecer aqui Fred, professor Doug também, que veio. Os dois vieram de longe hoje, mas para trazer para nós aqui uma discussão sobre um tema que é super importante e que a Fundação também tem se debruçado para tentar encontrar respostas. Eu acho que aqui é um debate importante também, que traz uma pessoa que está à frente da gestão pública de um município, que já foi secretário estadual de educação, que tem muita experiência nesse tema, e um professor, para que a gente possa encontrar aqui alguns caminhos. Eu queria começar com o secretário Frederico. Os professores, durante a pandemia, foram muito desafiados a aprender a usar a tecnologia de uma maneira não só tão rápida, mas também de maneiras que eles nunca tinham feito antes, né? E a gente sabe que, nessa retomada para o presencial, o uso da tecnologia ele deixa de ser algo ali só para cumprir uma emergência e passa a ser algo que as redes de ensino também começam a refletir para que sejam mais parte do cotidiano do que eram antes, né? Eu queria que você contasse um pouco do que Recife tem feito nesse tema e quais são os principais desafios nesse processo de retomada para o presencial e o uso da tecnologia. Por favor. Bom, então, boa tarde para todas, para todos que estão nos acompanhando, inclusive à distância aí pela internet. Obrigado, Lia, pelo convite. Agradecer à Fundação Telefônica Vivo por estar com vocês aqui hoje. Cumprimentar nosso professor Dô, que está aqui conosco no painel, e todos, né, que já nos antecederam. Não, realmente, a pandemia trouxe muitos desafios para a educação, inclusive muitas perdas das mais diversas, inclusive no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes. E, com certeza, dentro desse processo todo, também trouxe algumas aprendizagens, né? A primeira delas diz respeito ao foco principal do nosso debate hoje, que diz respeito ao uso de tecnologias, a competências digitais. Um grande desafio, provavelmente, para os professores, primeiro porque foram todos, né, o mundo todo foi pego de surpresa no que diz respeito à pandemia. Ninguém se preparou, né, para poder você sair de uma aula que foi sempre pensada para ser feita de forma presencial, para um modelo remoto, e depois, no segundo momento, para um modelo que todos chamam hoje, né, foi convencionado se chamar de híbrido, né? E, ao mesmo tempo, tivemos que nos adaptar. Primeiro porque os nossos professores, isso é um ponto importante, já que estamos no painel falando do desenvolvimento de competências digitais dos nossos professores, e aí tem a ver com formação inicial. As universidades, até hoje, não preparam os nossos professores para o uso desses recursos digitais, para o desenvolvimento dessas competências digitais. Isso é um ponto importante que tem que entrar na nossa pauta, não apenas, né, na formação continuada, na formação nas redes, mas isso tem que entrar na pauta também no que diz respeito à formação inicial. Isso é um primeiro ponto importante para a gente destacar. Mas, ao mesmo tempo, né, eu vivi dois momentos diferentes, Lia sabe bem a história, porque, no início da pandemia, eu era secretário do Estado, né, então eu trabalhava com ensino médio e ensino fundamental. Depois, o ano passado, eu fui para a rede municipal, fui para a nossa capital, para o Recife, eu era secretário de Pernambuco, e aí fui viver a pandemia no segundo momento, agora trabalhando com os menores, com certeza os mais prejudicados pelo menor nível de autonomia. Quem conhece rede municipal sabe que os pequenos foram mais prejudicados, que os mais velhos ainda tinham algum nível de autonomia, os pequenos tinham bem menos autonomia. Então, esse foi um desafio grande. Mas os nossos profissionais tiveram que enfrentar, e enfrentaram bravamente, né? Porque essa mudança tem que ser feita de forma muito rápida, então, para muitas redes, não tem tempo de se adaptar, né, e nem as crianças podiam ficar afastadas, porque uma parte do prejuízo não é só estar à distância, uma parte do prejuízo é pelo longo período de afastamento. Então, ter soluções rápidas também era importante. E depois, ao longo do tempo, a gente foi feito os aprimoramentos. Isso aconteceu no Recife. No primeiro momento, foi feita uma estratégia, né, então, quando eu cheguei na rede do Recife, já trazia uma experiência do Estado com relação à utilização de uma série de recursos, inclusive transmissão de aulas pela internet, pela TV, né, utilizando uma série aí de ferramentas. No Recife tinha sido feito um primeiro momento e a gente estruturou um novo projeto para o Recife. Né, um projeto que tinha um olhar, sim, para você estabelecer plataforma para poder chegar, uma visão da importância de equipamentos, dos dispositivos. A gente viu agora o Luciano Meira falando um pouco sobre isso, dos dispositivos, porque tanto professores quanto estudantes precisam ter acesso a esses dispositivos, principalmente pensando, por exemplo, nós que somos do Nordeste, né, a gente aqui entende bem sobre carência, né, porque a gente tem a maior parte dos nossos estudantes extremamente vulneráveis, e muitos deles em faixa de extrema pobreza, não é nem de pobreza, é de extrema pobreza. Então, e o segundo ponto é conectividade. Então, a gente realmente tomou uma decisão estratégica de prover isso,
né, tanto equipamentos para todos os nossos estudantes, tablets para todos os nossos estudantes, conectividade gratuita para todos os nossos estudantes, da mesma forma, notebooks para todos os nossos professores. Mas a gente aprendeu, não só com a pandemia, mas no passado, um ponto muito importante, até de projetos que não tiveram sucesso com tecnologia em outros países e até aqui no Brasil, que não basta equipamento, não basta só conectividade, isso é o básico. Mas um ponto principal é a conexão, né? É aquele que faz a difusão disso. E os professores têm um papel fundamental nesse processo. Então, a gente poder trabalhar no sentido de apoiar os professores no que diz respeito ao desenvolvimento de competências digitais. E não é apenas fazer uma formação. Um conjunto de informações só não basta. Então, no Recife, né, e a gente, um do nosso parceiro, inclusive, né, é a Fundação Telefônica Viva nesse projeto lá no Recife, a gente tem, sim, um desenvolvimento de um programa de competências digitais para os nossos professores, com uma série de formações, tanto presenciais quanto remotas, que está começando, inclusive, agora. A gente já vem desenvolvendo ao longo do semestre, mas, ao mesmo tempo, a gente estruturou algo que é muito importante, e tem a ver com os aprendizados do passado, que é você ter um apoio permanente, né, para os professores, para o dia a dia das escolas, inclusive no que diz respeito aos projetos pedagógicos. O que vai fazer a diferença não é só ter o equipamento, é a conexão com o projeto pedagógico da escola e da rede. Então, acho que isso são pontos importantes que a gente se abraçou muito, e esse projeto ele vem andando, a gente estruturou um time específico, a gente está lá no Recife, a Lia conhece bem, unidades descentralizadas de apoio às escolas, chamadas de UTECs, que são unidades de tecnologia, com professores que são da rede, mas que têm uma formação especial para apoiar, do ponto de vista, o uso de recursos digitais, né, e a formação dos nossos professores no dia a dia das escolas. E isso está iniciando, é um início de trabalho, mas realmente uma grande transformação na rede do Recife, do ponto de vista de competências digitais. Muito bom. Agora, eu queria trazer a visão aqui do Doug. Eu sei que você é um professor que gosta de tecnologia, que usa a tecnologia. E eu queria um pouco entender, primeiro, o que te levou para esse lugar? Como é que você aprendeu, entrou nesse mundo até muito antes da pandemia? E a segunda questão é, o que, na sua visão, é o apoio mais essencial para que um professor consiga, de fato, transpor todo o conteúdo de formações, recursos disponíveis, para dentro da sala de aula de uma maneira que faça sentido? Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar também a todos. Quero cumprimentar os colegas intérpretes de Libras, que são meus colegas também. E, antes de falar, quero fazer minha audiodescrição, porque pode ter alguém que esteja nos assistindo que não consiga nos ver. Eu sou um homem lindamente negro, estou com uma roupa rosa, eu me defino como lindamente negro. Estou com aparente dos 40 anos, mas muito obrigado. Um boné preto, estou com uma blusa preta por baixo, um macacão rosa e uma bota transparente com meia rosa. Bom, eu sempre fui um nerdola, sabe aquele nerd? Eu sempre fui um nerd. E o nerd ele tem essa afinidade com as tecnologias. Eu sempre busquei. Eu não era o que desmontava tudo e montava tudo, mas eu sempre tive uma afinidade com o tema tecnologia, e isso me aproximou das tecnologias. Mas o que mais me aproximou enquanto professor para usar as tecnologias foram as causas da inclusão. Por trabalhar com alunos incluídos, surdos, cegos, autistas, surdos-cegos. E eu, naquela sala de aula com aquele público, no meu primeiro dia de escola pública, eu sou professor de escola pública municipal e estadual, eu me deparei com uma aluna cega. E quando você vê o seu planejamento ali todo bonitinho e você vê, cara, eu não vou conseguir usar esse planejamento não dessa maneira, eu comecei a buscar alternativas para fazer isso dar certo. E como eu já conhecia de tecnologia pela minha formação, pelos meus interesses, por jogar videogame, pela vida mesmo, assim, não tive nenhuma outra formação a mais que as pessoas tinham até aquele momento. E isso me levou a entender como fazer essa ponte. Poxa, mas se eu pegar aquele aplicativo e usar nessa aula, talvez eu consiga ensinar melhor geografia. Mas eu preciso de alguma coisa para esse meu aluno. Eu nunca esqueço, eu sempre vou contar esse exemplo, que eu tinha que dar uma aula sobre fotossíntese para um aluno surdo que não tinha Libras e não tinha língua portuguesa até aquele momento. E
tenta você explicar o conceito de vento, de oxigênio, para uma pessoa que não tem o mesmo idioma ou língua que você. É muito complicado. Então, eu comecei a trazer nas tecnologias, seja ele um vídeo, alguma coisa, e isso começou a me aproximar das tecnologias para a minha aula. E isso se tornou um processo natural, porque as tecnologias, elas me ajudaram. Então, foi dessa maneira que eu cheguei nas tecnologias, né? E as tecnologias chegaram até a minha sala de aula. Mas, por ser de escola pública, a gente tem todas as lacunas e carências que uma escola pública tem, né? Falta de dispositivos, falta letramento, tenho muito medo, né, de, caramba, vou usar, mas aí o aluno vai quebrar, vai mexer, tem, não tem. E eu costumo dizer que é o tenta que dá. Né? A gente tem que tentar, a gente tem que forçar algumas portas, usar alguns dispositivos para a gente poder ter acesso a isso mesmo. E eu costumo dizer também que eu acho que para esse professor conseguir atingir esse momento, a gente precisa respeitar esses 4 pontos que eu vou listar agora, que também já foram listados pelo Fred. Me permita chamar de Fred. Eu acho que a gente precisa do dispositivo, a gente precisa do software, a gente precisa da conectividade e a gente precisa do letramento. Né? A gente precisa dessas coisas. E quando eu falo dispositivo, às vezes não é ter aquela tecnologia, eu quero aquele computador de 20 mil reais, daquela marca tal. Às vezes não é isso. Às vezes eu tenho um post-it. Se esse é o material que eu tenho, eu acho que dá para inovar, dá para começar a fazer muita coisa com baixa tecnologia ou com a tecnologia que se tem disponível. E quando a gente começa a fazer, a gente começa a ter ideias, a gente começa a ter ajudas. Alguém fala, poxa, mas eu tenho isso aqui. Até eu estava numa das escolas que eu trabalho, dando a minha aula, e uma pessoa falou, a escola tem uma sala maker. E abriu e a sala estava toda desmontada. Eu falei, cara, a gente tem isso aqui, eu vou montar. E a gente começou a montar isso. Então, a gente precisa começar a dar passos na direção. Né? Eu acho que a gente precisa prover esses 4 pontos, mas a gente precisa, o professor, vendo muito do nosso lado, a gente precisa buscar dar esses primeiros passos também, porque foi muito difícil. Até para eu, que tenho essa afinidade, eu também não fui preparado para esse momento de pandemia. Né? Em 2014, eu falava, gente, que tal a gente fazer uma reunião online? Isso não vai dar, isso não vai pegar, não. Educação infantil remota? Não, mas isso não vai acontecer. Né? E as portas da escola fecharam num dia e abriu-se uma escola virtual no outro dia. E até aqueles professores que estavam mais afim ou mais conectados às tecnologias precisaram entender onde estava o seu aluno, como teriam que atendê-lo, como alcançá-lo, como atender essa família, como fazer essa ponte e como fazer essa educação acontecer. Então, às vezes parece que para mim, para o Doug foi fácil, porque ele já usava tecnologia. Óbvio que foi mais fácil do que para algumas pessoas, sim, mas a gente também precisou entender esse novo momento digital, porque não era só um momento remoto, era um momento de saúde pública. Né? E a gente precisou lidar com perdas, lidar com mediações e muitas coisas, mas a gente tem vencido aí. Né? E eu acho que a dica que a gente pode começar a dar é tentar dar o primeiro passo. Assim, enquanto professor, lá na sua realidade, olhar ao redor, ver o que ele tem disponível, mapear mesmo. Olha, eu tenho cartolina, eu tenho canetinha, eu tenho disponibilidade disso, listar o que ele tem na mão e começar a inventar e contar com as redes aí, né? Muito bom. Você falou um pouco de questões que estão ali emergindo na sala de aula, né? E que, às vezes, na gestão central, a gente precisa organizar para dar conta de fazer isso em escala. Né? O secretário falou de várias questões que estão sendo tratadas em Recife, e eu queria explorar um pouco a questão de uma fase inicial ali da política, que foi fazer um grande diagnóstico, né, da rede. Como é que foi essa experiência e por que isso é importante? Né? A gente normalmente fala, vamos começar já formando. Né? E Recife, acho que traz uma inovação, que é fazer essa fase de diagnóstico da maturidade tecnológica dos professores, usando, inclusive, um instrumento que já existia, né, do CIEB, que é um grande parceiro aqui também dessa iniciativa, mas que, ali, na prática, na vida real, teve desafios também, e um olhar ali de encontrar oportunidades.
Não, obrigado aí pelo questionamento, pela pergunta, Lia. Dois pontos importantes que eu queria até destacar, né? O primeiro, que eu acho que tem um pouco da fala do Doug, do que nos antecedeu, é o seguinte. Primeiro, assim, a gente está vivendo nessa discussão sobre tecnologia, eu acho que a pandemia nos fez ver que a tecnologia ela jamais vai substituir, no que diz respeito ao trabalho que é feito pelo professor, as relações que se estabelecem, porque a gente aprende, não é só professor com estudante, não é só o estudante com o professor com o estudante, são os professores entre eles, né, com seus pares, os estudantes entre eles, por isso que as relações são tão importantes. Mas a gente aprendeu que tecnologia pode ser um importante complemento, um importante apoio. E mais do que isso, né, uma grande amiga nossa, inclusive do CIEB, a Lúcia Delagne, ela diz algo que eu concordo bastante, e esse é um dos debates mais fortes nesse mundo nosso pós-pandemia, e essas transformações rápidas que estão envolvendo tecnologia e todo esse mundo, esse novo mundo digital, né, que é importante a gente entender que a educação, como a gente está falando sobre esse tema, não se trata apenas que a importância dos nossos estudantes aprenderem sobre tecnologia, mas aprenderem com tecnologia, porque isso vai fazer parte da nossa vida, o smartphone já está na vida de todo mundo. Se já faz parte do nosso dia a dia, imagina para os nossos estudantes daqui a 4, 5 anos. Nós não temos mais o direito de deixar os nossos estudantes, não importa, de escolas públicas, mesmo aqueles mais carentes fora disso, passou a ser uma obrigação nossa. E aí, voltando para a nossa temática principal, que são os professores, eles são talvez o personagem mais importante desse processo, que faz essa conexão com o estudante. Então, a gente tem professores, se a gente for em qualquer rede do Brasil, tem Dougs e Greitons, né, extraordinários em todas as redes do Brasil. Mas é importante trazer essas histórias inspiradoras, mas talvez o nosso maior desafio não é continuar contando a história dos professores heróis, né? Mas a gente passar a construir projetos para as redes, para os conjuntos gerais de professores. Esse é o maior de todos os desafios, né? E aí, lá no Recife, a gente entendeu, né, com todo esse apoio, com esse trabalho que já existia, da importância de você verificar quais são as competências que os professores já têm e construir trilhas personalizadas de formação. Então, lá foi aplicado uma avaliação, uma autoavaliação, para poder perceber junto com o professor, né? É um instrumento que é facilmente preenchido pelo professor, para ele entender em que ponto ele está, até porque se a gente encara que todos são iguais, a gente pode estar desperdiçando o tempo dele. Então, a gente identifica diferentes competências em 3 diferentes áreas, né, para a gente poder identificar as competências que ele já tem, e, a partir daí, a gente devolve 5 diferentes trilhas de formação para o professor, desde aqueles que estão no nível mais básico do tipo, não sei ligar o computador, que já não existe mais, porque, pelo menos no Recife, como todos têm, todos já evoluíram, né, com certeza, com relação a isso. Mas um outro ponto, aqueles que já conseguiram avançar mais, já conseguem, né, desenvolver já algumas ferramentas, já utilizar algumas ferramentas, então a gente tem trilhas de formação diferentes, e, como eu disse, a importância, né, dessa autoavaliação, que é um instrumento que já existia, a gente está utilizando agora, mas o desenvolvimento dessas trilhas diferentes de formação, mas fazer este acompanhamento, ter este apoio, eu insisto muito, que não basta você ter informação depois vai-te embora, professor, para a sala de aula e vai cuidar, né, e vai transformar lá a sala de aula. A gente tem que montar uma estrutura para esse apoio permanente. Eu digo isso porque a gente acredita tanto nisso lá no Recife hoje, e eu fiz questão até pedir até a autorização da Lia para trazer, porque a gente está sempre coladinho, tanto a nossa responsável pela área de tecnologia e inovação, Lígia, que está aqui conosco, porque a gente está trabalhando fortemente nisso, como o nosso Henrique está aqui, nosso professor responsável pela nossa escola de formação de professores, está aqui conosco, inclusive aqui em São Paulo, porque a gente está fazendo esse investimento importante, porque a gente entende que essa grande transformação, no que diz respeito a competências digitais, a educação digital, passa fortemente por esse olhar para os nossos profissionais, para os nossos professores. Muito bom. Doug, o secretário falou um pouco, bem no começo da fala, da importância também dessa troca entre professores, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Qual é a importância desse processo no dia a dia e por onde começar? Olha, é importantíssimo a gente ter uma rede de apoio. É importantíssimo porque, em alguns momentos, com ou sem as tecnologias, é importante você ter um colega do lado que você possa, olha, quando eu cheguei na rede pública, eu falei, como é que onde eu pego o diário? Essas dúvidas iniciais que todos nós temos em todas as profissões, é muito legal a gente ter um compliance, entrar e ter alguém que te guia ali naquele momento, né? E com as tecnologias, de igual forma.
É importante a gente ter um colega que está um passo, dois passos na frente, às vezes já está uma maratona na nossa frente, mas que ele olha para nós e fala, olha, vem por esse caminho, vem por aqui. Olha, você já viu esse material aqui? Olha, saiu um vídeo tão legal do fulano de tal, eu vou te encaminhar. Então, é muito importante ter esse apoio dos colegas. E quando eu falo apoio de colegas, de todos os colegas, assim, da sua rede, de outras redes, colegas aí que estão disponibilizando conteúdo pela internet de 1000 maneiras possíveis, ou cursos de formação também de muita qualidade, alguns gratuitos, outros não gratuitos, mas assim tem muita gente fazendo muito trabalho legal para a gente se inspirar e para a gente também às vezes pedir ajuda, né? Onde começar, eu acho que faz muito sentido do que o Fred falou, é de você encontrar onde você está primeiro, né? Aonde eu estou. Então, o Rubem Puentedura, ele tem um gráfico do modelo SAMR, né? Que fala sobre onde a gente está na competência digital, né? Onde a gente pode se encontrar. E tem pessoas que ainda estão naquele momento de substituição. Eu dava uma aula dessa maneira e agora eu incluí uma tecnologia, mas eu continuo dando aula da mesma maneira, mas com tecnologia. E isso, às vezes, é um pouco criticado por alguns colegas. Mas ele não fez uma inovação. Ele apenas dava uma aula e agora ele substituiu por um vídeo do YouTube e tal. Mas isso é um primeiro passo, né? Então, óbvio, a gente não precisa parar aí. Mas isso é muito importante a gente valorizar aquele professor que fazia a chamada em papel e agora ele faz a chamada no celular. Mas foi pouca mudança. Mas isso já é uma mudança maior. Quando eu disponibilizava algo no quadro, eu disponibilizo algo num smartboard ou num slide qualquer, eu já posso colocar uma cor a mais, uma imagem a mais, e isso pode trazer um engajamento a mais, isso amplia o espectro de aprendizagem, isso amplia a zona de aprendizagem do meu aluno. Então, o primeiro passo, às vezes, é substituir algo que eu já sabia fazer muito bem, vou incluir uma tecnologia aqui só para substituir. Isso é o primeiro passo, e muitos colegas precisam desse primeiro passo para dar o segundo, para dar o terceiro. Às vezes, a gente quer que o professor saia daqui e eu catapulte ele lá para 2059, onde ele vai ser altamente letrado em tecnologias. Isso é bom. Tem alguns professores que conseguem fazer isso, e isso é muito legal, mas tem professores que vão precisar daquele primeiro passo, segundo passo, muitas vezes pegando pela mão e falando, não, vamos por aqui, olha, a rede disponibilizou um curso legal, olha, tem uma trilha de aprendizagem, olha, tem esse vídeo que você pode assistir, olha, vamos fazer esse curso comigo? Então, o caminho é esse. Então, conte com as redes de apoio, e existem várias redes de apoio aí disponibilizadas, muita gente querendo ajudar, muita gente estendendo a mão, né? Já me coloco à disposição até nas minhas redes, aí se alguém precisar de alguma coisa, às vezes eu demoro um pouquinho para atender, porque é muita coisa. Mas pode pedir ajuda, eu me comprometo a ajudar naquilo que eu puder, e acho que falo em nome de muitos professores que estão para ajudar mesmo. Olha, eu quero não só ver o meu aluno chegar naquele lugar, mas eu quero que mais professores cheguem nesse lugar, né? Não existe uma competição, não existe um ranking, existe a gente preparar essa educação e transformar essa educação no que a gente espera que essa educação seja, né? Olha, que você prometeu aqui, tem mais de 2.000 pessoas. Prometido. Antes de fazer a próxima pergunta, para quem quiser fazer perguntas também, estou recebendo aqui, é só apontar o celular ali no QR Code e eu vou recebendo. Eu queria trazer a pergunta aqui para o secretário. Como o secretário vê o papel de quem produz o material didático dentro dessa realidade que vivemos e que talvez hoje não incorpore essa dimensão das tecnologias digitais? Então, quão importante isso é no nível das redes de ensino? Isso, com certeza, é um grande desafio, Lia, porque, na realidade, eu queria até fazer uma menção, um ponto que até o Doug colocou, e é um desafio também grande para as redes, e a gente no Recife tem trabalhado isso, que hoje, né, os professores eles se deparam, às vezes, né, com uma quantidade enorme
do que a gente chama de recursos educacionais digitais disponíveis, não sabe qual eu uso, esse é bom ou esse não é. Né? E aí, esse trabalho que as redes podem fazer, né, e a gente está fazendo lá no Recife, de curadoria, é muito importante. Você dizer, não é quem vai dizer, professor, você só vai usar isso, não é isso. O professor tem que ter a sua autonomia para escolher as ferramentas que ele quer utilizar. Mas ele também quer ajuda, para poder dizer, olha, me dá pelo menos algumas orientações, algumas dicas de recursos legais. Então, a gente tem feito esse trabalho de curadoria, que eu acho que é um trabalho bem interessante e bem importante. E, da mesma forma, né, a gente tem no dia a dia das escolas, e aí tem um outro papel que é importante, que faz essa conexão para que o projeto fique completo, dentro da escola e da rede, é essa conexão da gente, sim, das ferramentas, né, tanto dos dispositivos, né, quanto das formações para os nossos profissionais, né. Tem uma segunda etapa, que é a estruturação dessa rede de apoio, ou seja, a gente estruturou um time para dar apoio nas escolas, né? Eles têm até uma formação especial para ser os nossos multiplicadores dentro das escolas, mas para poder fazer a conexão com aquele material que já é utilizado, material didático do dia a dia da escola, com esses novos recursos. Tá? Então, é super importante uma outra figura que eu não falei, que ela também tem que ser inserida no processo junto com os nossos multiplicadores dos professores, que são os coordenadores pedagógicos das escolas. Porque essa conexão, né, com o projeto pedagógico da escola, com o currículo que está sendo trabalhado, é muito importante. Senão ficam trabalhos isolados. Né? Novamente, eu, como secretário, tenho sempre muita preocupação, né, de ter algo que seja para toda a rede, e não vir contar uma história bonita de uma escola, né, ou de um projeto específico. É pensar algo que seja para a rede. Então, por isso que a gente sabe que, para a gente dar esse passo importante, para incorporar isso no dia a dia da escola, dentro de um projeto para a escola, né, é super importante também trazer para a conexão, né, o coordenador pedagógico da escola, para que isso entre dentro do projeto pedagógico da escola. Claro que o professor sempre vai poder fazer algo extraordinário, vai poder fazer um projeto diferenciado, mas a gente tem que ter esse olhar para a rede e para a escola, para que a gente possa dar um passo importante. Então, essa conexão, para que esses recursos e todo esse projeto de incorporação de tecnologia esteja diretamente conectado, eu sei que não é uma tarefa simples, tá? A gente sabe, especialmente quando a gente pensa em rede, mas é possível, desde que isso esteja tendo sido colocado como uma prioridade. É isso que a gente está dando passos aí lá no Recife, para que a gente possa avançar ao longo dos próximos anos. Só completando, o material didático disponível, né, ele não é um limitador, né, visto do lado do professor, ele é um ponto de conexão e um ponto de partida. Né? Nós, professores, também. Olha, eu estou vendo esse conteúdo aqui do material, mas eu posso articular com aquele podcast que eu ouvi, eu posso articular eu posso pegar essa experiência e transformar numa experiência diferente. Então, o material didático que é disponibilizado pelas redes, ele é ali um ponto de partida e um ponto de conexão com outros colegas também. Né? E eu gosto muito da gente entender como o meu aluno consome o conteúdo da aula. Né? Se ele consome o conteúdo apenas na sala de aula, porque nós temos realidades que são assim, então o material didático está ali para isso. Mas se o meu aluno consome conteúdo entre a casa dele e algum outro lugar, ou esperando na cadeira do médico, do dentista ali, ele pode consumir conteúdos de outras maneiras. Então, eu posso disponibilizar, olha, eu tenho o conteúdo do livro, mas eu tenho mais um ou dois conteúdos separados que você pode acessar do seu dispositivo, ou você pode, num momento, usar um dispositivo da escola para poder acessar. Então, usar o material didático como esse ponto inicial e um ponto de contato, mas não como o final do processo da prática educativa. Né? Eita, Lia, sem querer tumultuar muito, mas aí eu e o Doug agora, quem começou aqui, virou um papo, né? já virou um bate-papo aqui, sem excluir a Lia da nossa conversa, mas uma coisa que a gente acha muito legal, que talvez tenha sido um dos grandes ganhos da tecnologia, é a gente poder perceber que a tecnologia ela pode sim ser utilizada, e é importante ela estar sendo utilizada naquele dia a dia da escola também, mas ela também cria uma possibilidade de expansão dos espaços de aprendizagem muito grande. Então, o que o Doug falou, né, da gente poder expandir esse processo de aprendizagem para além daqueles 40, 50 minutos de aula, para outros momentos da vida do estudante, né, que ele gosta assim, se você dá um jogo para ele utilizar um equipamento em casa, ele vai gostar, e ele vai conectar com aquilo que ele está aprendendo em sala de aula de matemática, por exemplo. Então, acho isso extraordinário. Mas, Lia, não vou te atrapalhar mais não. Não, acho ótimo. Inclusive, queria trazer aqui uma das perguntas que é do Júlio Freitas, que trata justamente sobre isso, que ele fala como usar de forma didática e interdisciplinar a tecnologia num ambiente onde os alunos têm tanta informação, tanto conteúdo, e de forma que isso engaje e não só gere ali uma
competição de mais conteúdo, mais informação e mais ferramenta para esse aluno de forma que não traga mesmo um aprendizado tão significativo. Como trazer esse link aqui? Olha, eu costumo dizer que é responsabilidade da escola pública e particular ensinar esse aluno para o uso dos seus dispositivos, né? Quando o aluno chega para mim lá no primeiro ano ou lá na educação infantil, eu ensino ele a usar a folha de papel, eu ensino ele a usar o lápis, a borracha, o caderno, e eu preciso encorajá-lo a usar aquilo que ele tem disponível, sejam dispositivos eletrônicos ou outros. Então, é papel da escola assumir também essa responsabilidade de entender que estamos num mundo pulverizado de informação, e isso pode ser um infocalipse, isso pode ser uma infodemia, ou isso pode ser um grande mar onde a gente pode surfar, nadar, fazer muitas coisas. Então, eu preciso ensinar o meu aluno a como administrar esse conteúdo, como filtrar a informação, como consumir uma dieta informacional saudável, né? Porque a gente pode ter uma dieta horrível, como a gente pode ter uma dieta saudável. Então, eu preciso ensinar o meu aluno, olha, essa fonte é boa, vai por esse caminho. Ô, professor, mas eu descobri o site tal que é muito legal. Vamos analisar juntos como é que a gente analisa informação, a curadoria dessa informação, né? A gente busca fazer uma curadoria qualificada, mas existem outras coisas disponíveis que o meu aluno pode querer surfar por esses grandes mares. Então, a gente precisa ensinar o aluno e fazê-lo entender, olha, é muito bom, olha, ficar na rede social é maravilhoso, é muito gostoso, eu adoro ficar lá fazendo vídeos no TikTok também, é um momento importante, a gente não pode dizer, não, isso não é educativo, não é sim, mas a gente precisa ensinar o meu aluno, olha, quanto tempo você gasta com isso? Será que não é produtivo você diversificar a sua dieta informacional e ler um livro e aproveitar para você ler um e-book também e aproveitar para gastar tempo na sua rede social, produzir e consumir conteúdo, mas também buscar conversas com outras pessoas, né? Eu acho que a gente precisa, nesse mundo de muita informação, ensinar o aluno o valor de ter um bom bate-papo e de, às vezes, desligar o celular e curtir o estar aqui, né? Esse mindfulness, essa presença. Até porque esses alunos... a gente costuma muito falar da tecnologia como ali algum instrumento dentro de uma sala de aula e vem logo aquela figura do tablet, da construção de um robozinho, alguma coisa assim. A gente fala pouco, talvez, de uma dimensão de cidadania, né? De uma cultura mesmo digital, onde a gente é bombardeado o tempo inteiro, né? Por questões que não são tão tangíveis quanto essa tecnologia que a gente imagina ali mais palpável. E esse também é um processo que os professores precisam se apropriar, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre essa questão da cidadania no mundo digital também, que é parte desse processo de construção de competências. Exatamente. Né? Eu gosto de falar, professor, que nós estamos envolvidos, nós estamos imersos nesse mundo digital, né? E tem muitas pessoas que falam, mas eu não tenho rede social, eu sou um pouco mais afastado. Eu falo, se você pediu pizza no final de semana naquele aplicativo, ou se você pede um carro naquele aplicativo, você já está imerso em rede social. Porque quando você pede uma pizza e avalia bem ou mal a pizzaria que te entregou ali, ou o entregador, você está produzindo um conteúdo digital que está inferindo diretamente na minha escolha, na escolha de outras pessoas. Então, a gente precisa entender esse mundo digital muito mais do que um joguinho ou uma plataforma de aprendizagem. Né? Nós estamos imersos nesse mundo e precisamos nos entender como cidadãos digitais, entender que existem os visitantes digitais e os moradores digitais. Tem gente que tem presença, que tem vida, que mora ali no âmbito digital. E essa pessoa... cabe a ela um letramento. E existe aquela pessoa que usa o meio digital como uma ferramenta, vai ali, faz alguma coisa e retorna para o seu normal ali. E a essa pessoa também cabe um letramento digital. São letramentos diferentes, mas a elas duas
cabem, né? Então, nós estamos imersos a isso e esse professor precisa entender onde ele está, qual é o letramento que lhe cabe, né? Muito nesse diagnóstico inicial que o Fred já nos anunciou, e também ele entender que ele faz parte daquilo e, mas eu não sei usar muita coisa, mas você faz parte da construção desse aluno. Então, saber fazer uma boa curadoria, ensinar o aluno a saber conversar. Às vezes eu não sei fazer uma boa curadoria, mas eu sei conversar sobre, então isso já é um bom começo, né? A gente tem muitos Brasis dentro desse Brasil, né? Existem realidades diferentes, tem alunos que estão muito mais à frente na educação do que a educação de seus pais, mas até esses pais e esses professores podem conversar sobre, orientar sobre, buscar informações, né? E pedir ajuda nas redes também, para que a gente possa fazer uma grande rede de aprendizagem para dentro da escola, para fortalecer essa escola que irradia a cultura, mas fortalecer também a cidadania e a sociedade, né? Isso, esse é um ponto super importante, Lia até sabe disso, colocou muito bem. Inclusive, cidadania digital é um dos pontos, é uma das áreas que é avaliada dentro dessa autoavaliação que a gente aplica. Porque é importante você, tanto os nossos professores, porque eles fazem essa ponte, essa conexão com o dia a dia da escola, né, e os estudantes, né, eles entenderem que isso faz parte do próprio processo de desenvolvimento e é uma das competências a serem desenvolvidas, esse lado de respeito à cidadania digital, porque não adianta, né, isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida das nossas crianças, dos nossos estudantes. Isso é irreversível. O nosso caminho é como a gente poder integrar da melhor forma possível isso ao dia a dia da educação. Então, a gente saber utilizar da melhor forma possível e não lutar contra isso, né? A gente não vai, durante muito tempo, a gente achou que isso era o nosso inimigo. Não adianta a gente pensar mais dessa forma. Isso faz parte da vida e cada vez vai fazer mais parte da nossa vida. Agora, é ajudar para que isso possa apoiar no dia a dia do desenvolvimento dos nossos estudantes, da educação, do processo de aprendizagem, para que eles possam se inserir da melhor forma possível nesse meio, dentro desse conceito mais amplo de cidadania digital, mas fazendo parte do processo de desenvolvimento mesmo das competências digitais dos nossos estudantes. E esse processo, acho que você comentou na sua primeira fala, né, que ele talvez deveria começar lá na formação inicial, né? E a gente até fez uma pesquisa recentemente para uso interno que mostrou que os currículos nas formações iniciais, seja de pedagogia ou de licenciaturas, não incluem esse componente hoje. Qual o papel que vocês acreditam que tem que ter a universidade aqui para que a gente dê conta dessa tarefa que é de ter um professor letrado digitalmente e a gente resolver essa questão já desde o início? Isso é um ponto extremamente relevante. A gente já vem nos últimos anos, mesmo antes de pandemia, desse fortalecimento das discussões sobre competências digitais, né, sobre esse desenvolvimento na educação, falando muito sobre a importância da gente revisitar, né, o currículo de formação dos professores. Isso já é um debate importante, vem da BNCC, né, então a gente o Conselho Nacional da Educação já estabeleceu as novas diretrizes para a formação inicial, então a gente precisa dar esse passo. Mas, trazendo para a nossa temática de hoje, essa, sem dúvida, é uma das áreas, né, para serem repensadas no que diz respeito aos cursos de formação especial dos cursos de pedagogia e das nossas licenciaturas, né, na área de educação. Isso é importante, se faz parte do dia a dia da escola, se vai fazer parte do dia a dia do professor e do estudante, que a gente já não tem como deixar para trás, como isso não vai fazer parte, né, da formação inicial, né? A gente vai ter que continuar, sim, apoiando os professores dentro do processo de formação continuada, até porque temos um volume grande de profissionais que não estavam, milhões deles que, quando passaram pela universidade, não tiveram acesso a isso, e agora a gente vai ter que dar conta disso. Tá? Mais para frente, a gente vai continuar criando toda essa rede de apoio, mas dar esse passo na formação inicial dos nossos profissionais é extremamente relevante. Não estamos falando apenas de algo a mais, estamos falando agora de algo que faz parte agora do dia a dia. Eu tive recentemente participando, tinha comentado até com a Lia, do Fórum Mundial de Educação, que teve em Londres esse ano. As temáticas mais relevantes, né, de lá continuam sendo formação de professores, continua sendo uma temática muito importante discutida no mundo todo, né, competências socioemocionais, outra temática que já vem de alguns anos. Esse ano entrou forte a temática, né, da recomposição das aprendizagens, óbvio, no período pós-pandemia, e, sem dúvida, a temática que todos falam que vai mais se fortalecer para os próximos anos são competências digitais. E aí, conectar tudo isso, que envolve também a formação dos professores, é muito importante. Então, incluir isso nos currículos, na formação inicial, é muito relevante.
Eu acho essas future skills, né, elas são o que a gente precisa para agora, né? Não é uma coisa que a gente tem que se preparar para daqui a 10 anos, no final da minha formação, eu usar. É algo que eu preciso para agora. Então, a gente precisa dessa aproximação entre a universidade e o chão da escola, né? Para que a universidade consiga produzir conteúdo e formar esse professor olhando para esse lifelong learning, né? Entender que amanhã vai surgir uma nova future skill e a gente tem que estar aberto a aprendê-la, mas a gente precisa dessa aproximação universidade e chão da escola, e a gente precisa entender que a nossa formação ela é volátil, né? Ela é igual uma massinha que estica para cá, amanhã estica para lá, e a gente precisa entender a nossa formação dessa maneira, como algo que está em formação, ela não está finalizada, e a gente precisa entender que para estes momentos que nós estamos vivendo, a gente vai precisar de competências digitais e a gente precisa buscá-las de alguma maneira, e a universidade ela pode nos auxiliar fazendo essa ponte entre teóricos e isso, o chão da escola. Olha, o que a gente vai precisar, como eu posso conseguir o recurso, ou qual recurso vai ser mais interessante a gente aplicar agora, mas é muito importante essa aproximação, né? E é para aqueles professores que quiserem e puderem invadir as universidades com suas pesquisas de chão de sala de aula, o façam, porque vai ser um engrandecimento de mão dupla. Muito bom, muito bom. Tem várias perguntas aqui, secretário, sobre as trilhas que Recife vem implantando de forma muito inovadora, né? Que é a partir do estágio em que o professor se encontra. Tem perguntas aqui sobre onde encontrar esse material e falar um pouquinho mais sobre como são essas trilhas formativas na prática, para que outras redes também possam se inspirar. Bom, nós tivemos muito apoio, né, claro, além de todo o apoio da Fundação Telefônica Viva da Natura, mas esse material é um material que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo CIEB, que é uma instituição que apoia a área de educação, na área de tecnologia, no país todo, na área de inovação e tecnologia, já há muitos anos. Então, eles já desenvolveram, né, esse instrumento de autoavaliação, né, para os professores. É um instrumento simples, um instrumento digital, a pessoa acessa e ele consegue observar com as suas competências, estabelecer em que nível ele está. Aí você tem o desenvolvimento das trilhas. As trilhas têm uma coisa muito legal. Ela tem momentos, né, que são utilizados de forma remota, então tem formações que os professores acessam até de forma assíncrona, né, não precisa ser síncrona, mas assíncrona, vai ter a formação de forma remota, mas eles também têm momentos mão na massa, então é muito importante esses encontros presenciais, para você poder praticar um pouco isso. Então, as trilhas que nós desenvolvemos têm, sim, essas formações, né, que a gente se inspirou nesse trabalho que foi desenvolvido pelo CIEB, que é uma instituição que apoia todas as redes estaduais e municipais de todo o país. Tá? Então, todos podem articular com o CIEB, que ele vai dar esse apoio. Mas, para além disso, claro, você tem também que desenhar a sua proposta para a sua rede. Nós optamos por esse modelo, né, que a gente chamaria aí de híbrido, onde parte da formação é remota, assíncrona, para se adequar aos horários dos professores, mesmo que ele pode acessar de forma assíncrona naquele tempo de formação dele. Tá? Em paralelo, tá certo? A gente também tem articulado com alguns encontros presenciais, e algo que eu acho muito poderoso, eu acredito muito, né, é um desafio, né, e eu digo, eu já fui secretário de rede estadual, né, sou secretário de uma rede com 600 mil estudantes, agora sou secretário de uma rede com 100 mil estudantes, eu tinha 35 mil professores antes na rede estadual de Pernambuco, agora 5 mil, então é um desafio enorme, mas a gente poder, em alguns momentos, prover isso também dentro da escola é muito importante. Aí você, mas não tem formador para tudo isso. Como você faz? Nós optamos por essa ideia das nossas unidades centralizadas pelos nossos multiplicadores. Criamos uma rede de multiplicadores para eles irem também até a escola. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Muito bom. Doug, tem uma pergunta aqui sobre curadoria, né? Nesse mundo hiperconectado, onde muitas informações e ferramentas estão disponíveis, algumas gratuitamente, outras não, o que é importante para que o professor consiga discernir entre aquilo que é útil, que pode sim potencializar a aprendizagem, daquilo que talvez não seja tão de qualidade, ou que, de fato, não vá apoiá-lo mesmo nesse processo de ensino-aprendizagem?
Olha, é importante a gente saber qual roupa me veste e qual roupa me veste hoje, né? Hoje eu estou na escola X com aquele grupamento de alunos, então é importante eu saber qual é o conteúdo que me serve hoje, porque amanhã isso pode mudar. Então, a curadoria existem muitos órgãos e instituições que já trazem uma fidelidade, uma curadoria muito legal, um material da rede pública, com certeza, um material que for visto a vários olhos, que tem especialistas ali olhando, mas a gente sabe que nesse grande mar da internet você tem vários tipos de peixes, vamos dizer assim, né? E tem peixes que são melhores, tem peixes que não são tão gostosos assim. E é importante que o professor consiga provar, que o professor consiga ter tempo para ele provar isso daqui, ver que isso é bom. Isso daqui, às vezes, é muito bom, mas está muito avançado para mim. Isso daqui, esse caminho, para mim, é melhor. Então, eu super indico os mesmos indicamentos. Por exemplo, procure a sua rede, procure redes públicas, procure o CIEB, que produz material incrível, o Quadro Europeu de Competências Digitais para Educadores, e muitas outras redes que estão aí disponíveis, que já trazem uma curadoria, né, que trazem uma confiança. E se você quiser também aprender um pouco mais sobre curadoria, eu super indico que você costuma também criar ali o seu portfólio com a sua turma. Olha, analisamos o texto tal e faz ali os seus apontamentos. É bom, não é? É bom para quem, né? E começar esse processo de curadoria, até porque isso é uma future skill que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos, né? Poxa, lemos esse texto, qual é o melhor? Qual é o que fala melhor que a gente? Os dois falam sobre o mesmo tema? Os dois são igualmente interessantes? Os dois tratam do mesmo conteúdo? Então, isso é uma maneira legal da gente começar a fazer a sua curadoria, lembrando que isso é muito importante, que 86% dos alunos de uma universidade Ivy League nos Estados Unidos não soube diferenciar um anúncio de um site científico. Então, isso não é para o Brasil hoje, nesse momento, mas isso é para todos nós, né? Então, nós precisamos, para trabalhar bem, essa curadoria digital. E aí, até complementando, como eu disse, eu acho que o que o Doug falou foi importante, eu acho importante esse olhar do professor para dentro da sua autonomia, ele poder escolher os recursos, aquele, como ele falou, eu adorei o exemplo da roupa, aqui, no tamanho que você quer, na cor que você quer, aquilo que encaixa mais para a tua proposta. Mas eu acho, e olha que eu estou falando algo para mim mesmo, tá? Eu acho que hoje as redes têm sim a obrigação, né, de apoiar os professores, né? Ela não é um favor, tá? Ela tem a obrigação de apoiar os professores, tá certo? Na curadoria desses recursos digitais. Não é para dizer o que é que ele vai utilizar, é para dizer para ele o que tem de bom, para ele poder saber que teve alguém que olhou e está dando sugestões para ele de boas ferramentas para serem utilizadas. Acho que isso hoje é uma obrigação das redes fazer isso. A gente está fazendo a nossa parte em Recife, mas eu estou indicando isso para todas as redes, para apoiar mesmo os professores. Os professores, a gente tem que parar de confundir autonomia com eles querem ajuda. Os nossos professores querem ajuda, porque eles têm muitos desafios no seu dia a dia. Isso não significa que a gente vai dizer o que é que eles têm que fazer. A gente tem que respeitar a autonomia dele, para o dia dele de sala de aula, mas apoiá-los e ajudá-los com ferramentas, com orientações, com sugestões, é muito importante para o dia a dia de trabalho deles. Nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho mais algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui sobre formação em serviço. A gente sabe que esse é um tema super importante e a questão é sobre, às vezes, a competição de temas nessa formação, né? Como equalizar isso no dia a dia, de maneira que a gente sim consiga cobrir por esse tema das competências digitais, ao mesmo tempo que outros temas que são super importantes também, principalmente em tempos de recomposição das aprendizagens. Como compor essa questão? Secretário, eu sei que essa é a pergunta do milhão aqui, deixei para o final. Essa foi a pergunta mais difícil da tarde. Realmente está sendo um desafio, né? Porque você acaba tendo vários projetos, você tem as formações que são importantes já do dia a dia da rede, que são específicas tanto de áreas do conhecimento, como específicas do próprio desenvolvimento profissional do professor. Então, por exemplo, nós temos a nossa escola de formação de professores. Então, o nosso time da escola de formação, ele vai construindo toda a pauta de formações anual dos nossos profissionais. Só que, em paralelo, você está chegando com alguns projetos diferenciados para o professor. E, bem ou mal, você tem que compatibilizar aquele tempo disponível do professor. É um desafio enorme, não é? A gente diz que fazer gestão é saber estabelecer prioridades. Então, a gente poder sentar, a gente está nesse momento, né, até por estar aqui na plateia, Henrique, nosso
nosso responsável pela nossa escola de formação, está sendo um grande desafio a gente poder compatibilizar, porque o professor também tem um tempo, né? Mesmo tendo aquele tempo de formação previsto de um texto de aula-atividade, mas ainda assim tem uma limitação, porque ele tem vários desafios. Então, talvez um dos pontos é compatibilizar tanto momentos presenciais como momentos não presenciais, como momentos remotos. Formações que são, entre aspas, que estão previstas, né, dentro da proposta de formação daquele ano, com algo complementar. Né? Então, você pode também fazer uma oferta complementar, de forma que o professor ele tenha interesse de, um dado momento, ele poder acessar. Então, e compatibilizar, e este é um assunto muito importante, as formações tradicionais presenciais, os professores também precisam delas, do ponto de vista teórico, com momentos mão na massa, com aquele momento de trabalhar mesmo aquilo, a aplicação daquilo, associado, tá certo, com alguns momentos, né, remotos. Então, essa combinação ajuda. Mas é um desafio enorme, porque tem uma concorrência, sim, de projetos e de temáticas, sim, dentro da rede, faz parte do dia a dia da rede. Essa está sendo um desafio enorme nosso lá no Recife. Só para completar, eu gosto muito também de dar escala àqueles projetos que estão dando certo na ponta, né? É óbvio que não é sobre uma escola inovadora ou um professor inovador, mas se existe essa escola, se existe esse professor, vamos dar escala para ele, né? Vamos fazer com que ele compartilhe isso de alguma maneira legal, porque isso ajuda, inspira e ajuda outros colegas. Está complementando, né, Lia? Eu falei sobre a história do desafio da concorrência, mas esse é um desafio do bem, né? O problema é se a gente estaria falando se não tivesse formação. Agora a gente está discutindo como compatibilizar o tempo de formação para fazer as melhores opções, as melhores escolhas. Então, já estamos avançando, né? Muito bom. Infelizmente, chegamos ao fim aqui da nossa conversa. Acho que daria aqui mais 2 horas de conversa. Queria agradecer muito a presença do secretário Frederico Amâncio, do professor Doug. Foi um prazer conversar com vocês e obrigada a todos aqui pelo tempo também.